E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindo então para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Abrindo os gráficos aqui, vendo algumas possibilidades de trade. Quando eu abro o gráfico eu vejo que hoje aparentemente é um dia que poderia ficar de fora do gráfico, porém eu quero trazer uma aula aqui para vocês, tá? Trazer algo que possa trazer conteúdo que possa ajudar você na sua vida aí como um trader. Então, já faço minha primeira entrada aqui. Muitos mesmo falam assim para mim: poxa, Cadu, eu não sei, tem hora que eu vejo que a vela vai para cima, ela vai para baixo. Tem hora que eu compro, ela desce. Tem hora que eu vou vender, ela sobe. Como que eu sei? Como saber ler o candle, ler a vela, para saber para que lado ela vai, para onde ela vai? Como eu sei disso? Então nós vamos ver um pouco hoje sobre isso nessa aula. Como saber quando é a hora de comprar, quando é a hora de vender, por que que eu vou comprar, por que que eu vou vender, como saber para onde a vela vai, como eu saber qual é a hora de comprar a vela, como eu vou saber a hora de vender a vela. Por exemplo, aqui, ó, eu fiz essa entrada aqui. Eu sei que muitos de vocês, eu sei disso, por quê? Porque muitos de vocês me questionam, falam assim: Cadu, a vela deixou um pavio aqui gigante empurrando o preço para baixo. Por que que você entrou numa continuação? A resposta é sempre a mesma, porque eu estou vendo um contexto do gráfico, eu estou vendo toda uma movimentação do gráfico até o momento de eu apertar o botão. Eu estou fazendo uma divisão da movimentação do gráfico, eu estou vendo como é que o gráfico está se movimentando no passado, para que no momento presente, nesse exato momento, eu tomar uma atitude para fazer a minha compra ou a minha venda. Então, quando a turma fala, né, como que eu opero vela a vela, como que eu faço a minha operação vela a vela, vocês não veem eu operando aqui assim, ó, dessa forma. Muitos vão olhar isso aqui, vão ver um candle desse e vai falar assim: imagina que eu entraria comprado. Eu sei que você não entraria comprado. Sabe por que que ele está fazendo esse movimento aqui de alta? Você talvez não sabe, né? Mas ele está fazendo esse movimento de alta porque existe um contexto gráfico onde o contexto me mostra que essa tendência chegou ao fim, ela está chegando ao fim, perdendo força, e ela pode, se ela romper essa tendência de alta, romper esse movimento aqui, ó, se ela romper esse movimento que está aqui em cima, ela vai fazer um movimento de alta e vai fazer uma reversão deste movimento de baixa que ocorreu aqui. Então, quando eu olho no gráfico, como eu enxergo todo um contexto e como eu sei para onde a vela vai com o movimento do gráfico, eu sei o que eu vou fazer com o candle com o movimento do gráfico, eu tenho a percepção e a técnica de saber se eu estou no momento de compra ou de venda do gráfico. Através do quê? De tudo aquilo que o gráfico me mostra. Então, eu já falei várias vezes para vários alunos aqui do YouTube, seguidores, quem está lá no treinamento já sabe. Não é porque o candle chega numa região com força que significa que ele vai romper. Não é que o candle chegue em uma região com fraqueza que ele vai fazer a correção daquela região. Se eu analisar os candles por si só, eu sei que esse aqui é um candle de força e eu sei que esse aqui é um candle de fraqueza. Se eu analisar eles por si só. Então, se eu chegar aqui e perguntar para você, né, ó, esse candle aqui, ele é de força ou de fraqueza? Você vai falar, é de força. Esse candle aqui é de força ou de fraqueza? Você vai falar, é de fraqueza. Tá, mas independente
depende se ele é de força ou fraqueza quando nós analisamos o gráfico em relação com a atitude que eu tenho que tomar do movimento da vela. Eu sei que pode parecer um pouco complicado para você, porque você aprendeu de outra forma. Você não aprendeu análise gráfica. Você aprendeu olhar... Opa, não era isso que eu queria fazer. Você aprendeu a olhar o movimento assim, ó. E se a vela apareceu de fraqueza aqui, você senta o dedo na continuidade ou vice-versa. É isso que você aprendeu. Mas existe um contexto. Então, se a vela aqui... Vamos voltar aqui. Se a vela é de força ou é de fraqueza, ela só tem algo a nos dizer graficamente se ela estiver em um contexto. Por quê? Porque existe a hierarquia que eu sempre falo para vocês. Por isso que lá no treinamento a gente estuda setor por setor. Existe a hierarquia do gráfico. Saiu errado ali, mas você entendeu. Existe a hierarquia da região. Existe a hierarquia da tendência. Isso é análise gráfica. Aí vem o candle, ou a vela, como você queira. Saiu escrito errado aqui, mas você entendeu. Ou vela. Juntamente com o volume, que é o fluxo. Que pode ser entendido o movimento. Então, existe uma hierarquia. E eu já falei isso inúmeras vezes aqui no canal. Ah, mas a fulana vela fez isso aqui junto com o volume agora. E eu entrei vendo isso e me dei mal. Com certeza, o gráfico, a região e a tendência não te davam o quê? Um filtro para fazer essa entrada. Por que eles não te davam um filtro para fazer essa entrada? Porque quem comanda o movimento do gráfico é o gráfico. Então, como saber se a vela vai subir ou descer com o movimento do gráfico é sabendo fazer uma leitura do gráfico, sabendo entender o movimento do gráfico, sabendo o contexto do gráfico, para entender se no suporte ou resistência, por exemplo, essa vela vai subir corrigindo ou essa vela vai descer rompendo, no caso aqui, né, se fôssemos ver esse caso. Consegue compreender? Então, é dessa forma que nós vamos ver como que eu sei se a vela vai subir ou vai descer, ou para que lado a vela vai. É dessa forma, não tem outra forma. Vamos abrir um outro par de moeda aqui. Como eu falei, hoje não está um dia legal para... Hoje não é um dia interessante para operar, mas vamos lá. Ó, novamente aqui, ó. O gráfico chegou nessa região, me mostrou, vou entrar. Entrei. O mesmo movimento do movimento anterior. O que que eu estou aqui subentendendo? Eu estou subentendendo que o gráfico está fazendo uma movimentação de correção naquela região, porque ele chegou num movimento gráfico onde ele chegou em uma região que é para se fazer uma correção, dando continuidade ao movimento. Vocês viram que eu abri o gráfico, olhei e já entrei. Demorou quantos segundos essa análise? 1, 2. Porque o gráfico me traz como filtro esta entrada. Ah, Cadu, mas esse candle aqui, ó, é um candle com pavio empurrando o preço para cima. Quantas vezes você já ouviu falar isso? Ah, mas esse candle aqui, ó, ele tá fazendo um pavio, deixa eu aproximar, ó, o pavio aqui, ó, ele tá jogando o preço para cima. Então, ele, como ele veio buscar essa região de fundo, ele vai continuar subindo, eu vou continuar subindo com ele. Não, meu querido. Existe uma região aqui em relação a um gráfico. A vela, o candle, é o último que eu tenho que ver para saber se eu vou para frente ou vou para trás. Para frente ou para trás, que eu quero dizer é para cima ou para baixo, tá? Então, esse candle ali, que se formou ali, não é porque ele deixou um pavio gigantesco aqui, e esse pavio, sim, se você for entender, houve briga de compradores ali na região, isso significa que houve brigas de compradores na região, né? Os compradores entraram como uma espiral aqui, ó, fazendo força para jogar o preço para cima. Exatamente isso. Mas então por que que não nasceu um candle gigante verde aqui, ó, e o preço continuou subindo? Porque a análise gráfica não é isso. Ensinaram você a fazer o tal do trading, o trading vela a vela. Você operar vela a vela.
Eu posso operar vela a vela? Posso, como eu acabei de fazer isso aqui, ó. Isso aqui, por que que não é uma operação vela a vela? É uma operação vela a vela. Mas para você saber operar vela a vela, existe um contexto gráfico, existe um movimento gráfico que vai te mostrar o que você vai fazer. Se você pode vender ou se você pode comprar naquela região, naquele lugar. Não é simplesmente porque mostrou uma vela de fraqueza aqui ou de força que ela vai romper ou vai voltar nessa região. Você entendeu? Novamente, ó, você tem que analisar aqui. Vou mais uma vez falar para você. Você tem que analisar aqui o gráfico. Depois do gráfico, entendeu a região. Depois da região, entendeu a tendência. Novamente vou falar isso para você ficar com a cabeça cheia para entender. Depois você tem que ver o candle e depois o volume. Então, isso aqui existe uma hierarquia de fatores. É uma hierarquia de fatores. Depois que você entende o gráfico, qual é a região, a tendência, aí sim o candle está ligado ao volume. Se o gráfico e a região e a tendência me mostram uma coisa, mas o candle me mostra, o candle e o volume me mostram outra, então eu aborto a minha entrada. Agora, quando eu chego no gráfico, eu vejo todo um contexto, onde um contexto me mostra que existe a probabilidade de eu fazer uma venda nessa região, porque o gráfico me mostra esse movimento. A região me mostra que é uma região de venda, a tendência me mostra que existe possibilidade da venda, e o candle me mostra exatamente um filtro de venda, e o volume me mostra também que eu posso fazer minha venda. Pronto! Eu somei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 fatores que me levam a entender que eu posso apertar o botão e fazer a minha venda. Então, gente, entenda uma coisa. Como eu vou saber se a vela vai subir ou se a vela vai descer? Como eu saber como eu vou operar a vela a vela? Como eu vou entender esse movimento do gráfico junto à vela? É compreendendo todo um contexto. É compreendendo o gráfico de uma forma geral. Eu não sei se vocês já perceberam, mas eu deixo aqui, ó, sempre o gráfico num tamanho de 30 minutos. Para mim já é essencial para eu fazer meus trades. Eu acabei de fazer 2 entradas aqui. Uma eu não demorei nem 2, 3 segundos para raciocinar. Por quê? Isso é tempo de tela. Conforme você vai tendo tempo de tela, vai padronizando os padrões na sua mente, você vai conquistando aquilo que se chama de feeling de mercado, vamos assim dizer. A sua mente está tão treinada para aquilo que ao olhar o gráfico, o seu cérebro começa a fazer N conjecturas de uma possível entrada, que você em poucos segundos você já sabe o que tem que fazer. Ah, Cadu, então quer dizer que se o seu cérebro fez todas essas entradas, você entrou é 100%? Não, não é isso. Não existe 100% numa entrada. Existe uma rigorosa falha que pode gerar de 18% a 20%. Isso, todos os livros trazem isso. Inclusive lá no treinamento fechado eu tenho esses livros lá para download como bônus em formatos PDF para quem é do treinamento. E se você é do treinamento, se você não leu esses livros, isso é obrigatório para que você leia, para que você realmente saiba verdadeira análise gráfica. Porque a pessoa que diz que sabe análise gráfica, sabe operar os gráficos através de uma análise gráfica profissional e não leu aqueles livros, não sabe nada. A verdade é que não sabe nada. Acha que sabe. Acha que um dia aprendeu análise gráfica. Mas não tem ideia. Tanto é que a pessoa vê um candle desse, né? O exemplo. Eu sei que muitos, talvez você é novo no mercado aqui, você vai ver uma movimentação como essa aqui, ó, como aconteceu aqui, e você vai entrar aqui, ó, você vai entrar comprado. Opa, não era essa cor. Você vai entrar comprado, acreditando no rompimento. Por quê? Porque você vai falar assim, ah, mas ele fez
aquele movimento aqui, ó, fez esse movimento, eu vou continuar. Não. Por isso que operar vela-vela, quem gosta de fazer isso, pode dar certo? Claro, eu não sou contra a leitura gráfica de ninguém. Cada um opera do jeito que quer. Tá dando certo, tá ganhando dinheiro, ótimo. Agora, se eu fizer este movimento aqui para compra, eu tenho que entender que o gráfico me dá essa segurança. Mas no caso aqui não é isso. No caso aqui, o gráfico me mostra um comportamento gráfico onde este movimento aqui me mostrou e me deu total entendimento de continuação de queda do preço. Porque este candle aqui, pelo movimento gráfico e pela situação do gráfico, pela região e pela tendência, isso aqui é um momento de fraqueza nessa região. Isso aqui é fraqueza, não é força. Ah, Cadu, mas quando o gráfico veio aqui, ele deixou esse pavio, eu não posso entender que isso aqui é um movimento de alta? Sim, pode entender que é uma força de alta. Então o gráfico fez o quê? O candle abriu aqui, foi até aqui em cima, ele abriu aqui, veio até aqui embaixo, fechou aqui, ó, que interessante. Aí ele abriu onde? Onde que ele abre? Abriu aqui e veio aqui. Olha o que aconteceu, que interessante com esse gráfico. Você entendeu? O que aconteceu ali? Uma consolidação nessa região, ó. Ele não conseguiu romper a resistência do passado. Se ele não rompeu a resistência do passado, o que vai acontecer? Ele vai cair. Ele vai cair. Então tem gente que fala assim, eu opero vela-vela, eu gosto do chamado vela-vela, eu gosto da leitura gráfica vela-vela, eu gosto do movimento gráfico vela-vela. Só que a pessoa não sabe fazer uma leitura vela-vela. Ela não sabe que a leitura vela-vela, ou operar vela-vela, ou o contexto do movimento vela-vela está ligado a todo um contexto e uma análise gráfica daquilo que acontece no mínimo, aqui ó, em 30 minutos do gráfico, no mínimo. Eu preciso deste contexto aqui no mínimo para entender se eu estou no momento de compra ou de venda na situação gráfica. Por exemplo, quem está num treinamento fechado, nós temos ali um módulo inteirinho sobre candles, sobre esses candles de continuação, candles de lateralidade, as formas dos gaps que acontecem, as movimentações dos candles. E olha, vou falar para você, é um show de ensinamento, é um show, não é por nada não. Não é porque a aula foi eu que fiz não, mas quem não entender como funciona, aí sim você vai entender o porquê no movimento como esse, em opções binárias, eu tenho que tomar essa atitude, não uma outra atitude. Aí você vai entender. Porque tem gente que chega aqui, por exemplo, às vezes no YouTube, comenta e fala assim, mas essa entrada que ele fez não tem nada a ver. Como não tem nada a ver? A pessoa não tem conhecimento de análise gráfica. Então a análise gráfica vai além daquilo que um dia você viu por aí. Porque se você viu a entrada como essa, ou faz uma entrada como essa, e não entende o porquê dá certo, ou não entende o porquê dá errado, você precisa aprender. E tem que aprender de uma forma correta, porque se você não aprender de uma forma correta, entenda, por exemplo, se você nesse patamar aqui, vamos supor, nesse patamar 1 aqui, aprendeu um assunto e aprendeu de forma errada, como é que você vai chegar aqui se você não sabe a construção para chegar ali? Você pode até chegar, mas você vai fazer isso aqui, vai dar a volta, e vai chegar aqui, é o tal do Gilgal. Vai chegar aqui, biblicamente tem um local, uma cidade chamada Gilgal. O povo do Egito, vou trazer um pouco de assunto aqui, mas é para você entender. O povo do Egito, quando saiu, junto com Moisés e o povo ali de Deus saiu do Egito, eles foram para a Terra Prometida. Eles poderiam levar ali 4 anos para chegar lá, segundo alguns historiadores, mas eles demoraram 40 anos. Por quê? Porque eles ficaram num local conhecido como Gilgal, local de círculos. Então eles ficaram ali perambolando e demoraram 40 anos para chegar naquele lugar. Então você pode estar em um Gilgal, ou seja, você está dando volta, por quê? Porque você aprendeu errado, você analisa de forma errada e você só vê o gráfico de forma errada. Agora, quando você
começa a ver o gráfico com os olhos de forma correta, entende realmente o que é análise gráfica, o que acontece? Não tem gilgal, você não vai andar em círculos porque é uma linha reta. Então aquilo que era para demorar 40 anos, você pode fazer em 4 anos. É ao contrário do movimento. Eu não sei se você conseguiu compreender. Se você não entendeu, mas eu acho que com a ilustração você consegue compreender um pouco o que eu estou falando. E olha o que os alunos dizem, não sou eu. Olha o que alunos dizem. E por que eu trago o exemplo dos alunos? Porque eles encontram o quê? Encontram realmente como pode entender se a vela vai subir ou vai descer. Eles vão aprender como fazer uma análise gráfica correta, eles vão entender como entender o movimento do gráfico correto, como saber se a vela vai subir ou vai descer naquele local, de acordo com o que o gráfico, a tendência, a região e o volume me mostra o que eu tenho que fazer com aquele candle. Olha aqui esses relatos, desses alunos. Vamos aqui, primeiro, é uma aluna, muito querida por sinal, Olá, professor Cadu, boa tarde. Seguindo o treinamento Hunter, muito feliz. Nem deu 1 hora na frente do gráfico e olha só que belezura. Ela mandou o resultado. Depois de 2 anos, olha isso. Depois de 2 anos, quebrando a banca, ou seja, o capital, ganhando e perdendo dinheiro, só não tinha desistido do mercado por teimosia. Mas esses são os vencedores, aqueles que não desistem. Não sou de fugir da raia. Agradeço a Deus por me mostrar seu canal e ter adquirido treinamento fechado, que é o Hunter. Deus abençoe você sempre por me tornar consciente. Agora sim, estou me recuperando das quedas. Você sim é um verdadeiro professor. Muito obrigado. Por que eu trago esse exemplo aqui? Porque é uma aluna, é uma pessoa que está há 2 anos no mercado, gente. 2 anos. Você sabe o que é 2 anos? Talvez você não saiba o que é 2 anos. Você quer entender o que são anos? Por exemplo, pergunta para uma criança que repetiu 1 ano na escola o que é 1 ano de perda na vida. Pergunta para uma criança que repetiu 2 anos na escola o que significa ficar 2 anos de recuperação. Pergunta para uma mãe, por exemplo, que o bebê nasceu prematuro, o que significa 1 mês a menos ou 1 mês a mais. Pergunta para um velocista, pergunta para o Usain Bolt o que é 1 segundo ou 2 segundos na vida dele. Pergunta isso para ele. E você vai conseguir entender um pouco isso. A pessoa que chegou atrasado para pegar um ônibus, pegar um avião e perdeu a ida para uma entrevista da vida dela de emprego, ou para ver o amor dela, da vida dela. Imagina 2 anos. Gente, você não sabe o que é 2 anos apanhando do mercado. Mas graças a Deus hoje a visão dela é outra. A visão dela é outra. Olha isso. Esse aluno aqui, meta batida de férias, viajando de férias e faturando. Isso é o benefício de quem é Hunter. Obrigado, parabéns, professor Cadu, nota 1000. O que é isso? Esse aluno aqui, eu já falei para vocês, ele é taxista. E agora ele está tirando férias, está viajando e está faturando. Isso é a tal liberdade financeira que você ouve falar. Isso é a tal liberdade que o trading nos proporciona. Entendeu? É isso que ele faz com a gente. Olha outro testemunho aqui. Bom dia, professor. Entrei essa semana no treinamento Hunter. Estou impressionado com o conteúdo. E olha que vi só as primeiras aulas. Deus continue te abençoando. Por que eu estou dizendo isso para vocês e trazendo isso para vocês? Porque são pessoas que já fizeram treinamentos, pessoas que já fizeram mentorias, pessoas que já fizeram curso por aí, pessoas que estão adquirindo conhecimento no YouTube há tempos. E agora eles estão aprendendo realmente análise gráfica. Eles estão vendo uma metodologia que realmente funciona, um método de ensino onde eles conseguem aprender e conseguem aplicar. E se você assim quiser, está aberto. Então você pode adquirir, você pode fazer parte. Eu
tiro todas as dúvidas possíveis que você tenha. Então é uma forma de que eu posso fazer para você se realmente você quer aprender. Eu já faço com o maior amor e carinho esse canal aqui no YouTube, de graça, de gratidão para quem quer aprender. Eu estou aqui para ajudar, né? Apesar de que tem gente que olha com maus olhos e acha que está aqui para atrapalhar a vida da pessoa. Longe disso. Eu só estou aqui para ajudar. Então, se você quer fazer parte do treinamento e aprender, o link está na descrição do vídeo ou aí no banner do vídeo, tá bom? Se você quiser tirar alguma dúvida comigo, é só entrar no meu Instagram, que também está no link da descrição, ou aí no banner do vídeo, no @CaduRinaldi, pode tirar uma dúvida comigo. Se você quiser de presente um e-book chamado 16 padrões de Candle, 16 padrões, aqui ó, padrões de Candle que todo trader tem que saber para correção ou reversão de movimento. Está no link aí na descrição do meu canal do Telegram. Você vai entrar lá, você vai estar em mídias, no cabeçalho e vai fazer o download, tá bom? É inteiramente grátis. É para você aprender a entender como que é a movimentação desses candles próximo a uma região, tá bom? Isso é para você de graça, para você aprender. Eu espero que essa aula de hoje tenha te ajudado a entender como saber se a vela vai subir ou vai descer, como entender essa movimentação do candle nas regiões. Se você conseguir compreender isso com o contexto gráfico juntamente com a análise gráfica, seus dias vão ser como desses alunos aqui. Vão ser dias de consistência, dias de saber o que está fazendo diante do gráfico e não ficar entregando dinheiro para a corretora, ficar passando nervoso, ficar passando frustração. Gente, tem gente que abre a tela do computador, entra num gráfico desse para ficar passando nervoso. Eu sei que tem gente que já quebrou computador, já quebrou mesa de nervoso. Mas por quê? Porque fica teimando em querer aprender uma coisa que não sabe, não consegue sair do lugar e não vai atrás de ajuda. E qual é a ajuda? A ajuda de quem pode ensinar e pode te mostrar como é que faz. Tá bom? Esse é o recado que eu tinha para dar hoje. Eu espero te ver numa próxima aula. Espero te ver num próximo dia. Não esquece de sair aqui da aula sem deixar seu like. Não esquece de fazer o seu comentário após o final da aula. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative o sino de notificações e nos vemos em uma próxima aula, tá bom? Até lá, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.